Boa noite, Joia? seja Boa noite. bem-vinda. É sempre um prazer, Fábio. Prazer é nosso. Olha, esse assunto é um assunto que traz para a gente, às vezes, uma certa dificuldade, né, de lidar. Sim. Porque sempre tem alguém na família ou no trabalho que reflete essa dificuldade de tratamento, não é? Qual que é a característica, se é que podemos chamar assim, Verusca, Sim. de uma pessoa que é difícil de lidar? Uma pessoa difícil, ela apresenta uma característica de comportamento, de emoção, de sentimento, de difícil trato. Então, é aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa mais violenta, ou aquela pessoa que resmunga mais, ou é mais negativa. É muito difícil de você convencê-la a alguma coisa. Às vezes, é muito difícil até mesmo de conversar com essa pessoa. Então, é interessante esse tema, achei muito bacana, porque as pessoas precisam entender o que acontece com uma pessoa difícil, qual é o segredo dessa pessoa. Porque eu já começo dizendo o seguinte, Fábio, toda pessoa difícil tem um segredo. Toda pessoa difícil passou por algum problema muito sério, ou passou por alguma situação e passou a lidar com o mundo de um jeito difícil como defesa. Só que muitas vezes, por não saber disso, a gente acaba criando uma barreira e muitas vezes colaborando com a barreira dessa pessoa. Então, é muito importante começar de cara a fazer a leitura, o que acontece com essa pessoa. Tá. Esse estudo, sabe? Essa observação, tentar entender esses espaços dessa pessoa para a gente poder acessar. Um exemplo, quem tem que lidar com esse tipo de gente todos Sim. os dias, o que seria primordial, por exemplo? Algum tipo de paciência na hora de que a pessoa ativa esse relacionamento difícil e que ela começa a agredir verbalmente? Qual que é a primeira medida que uma pessoa que se sente agredida deve fazer? A primeira coisa é não levar para o pessoal, Fábio. Tá. Porque muitas vezes essa pessoa que é difícil, ela está agredindo, como eu disse, por defesa. Então, não necessariamente porque ela tem raiva de você, e sim porque ela está nesse momento assim. Então, o primeiro movimento é essa percepção. Eu vou perceber, eu vou estudar e vou tentar me aproximar dessa pessoa de uma forma que ela não consiga se defender, que ela não veja em mim algum agressor. Uma ameaça. Uma ameaça. É interessante como as pessoas agridem por defesa, grande parte delas. Muitas às vezes apresentam traumas, muitas às vezes têm medo porque se decepcionaram com o outro, se decepcionaram na vida com as pessoas, então elas se protegem. E para você passar essa barreira, é muita calma, é necessário ter muita tranquilidade. E muitas vezes a gente, por ter um processo mais emotivo, mais sensível, a gente leva para o pessoal e muitas vezes ficamos magoados, ficamos chateados e não paramos para pensar que se a gente tivesse um pouquinho de calma, uma observação, uma estratégia, nós conseguiríamos acessar. E eu vou dizer uma coisa para você, não é muito difícil perceber que quando a gente consegue ultrapassar a barreira, essa barreira que a pessoa difícil cria, no fundo é uma pessoa que tem um coração mole, é uma pessoa carente, uma pessoa frágil. Mas com medo de todo mundo perceber isso, ela coloca uma pose de quem é muito exigente, muito chato, muito negativo, justamente porque não quer que ninguém perceba o coração que possui. Entendi. Agora, eu sei que você está falando de uma barreira natural, vamos dizer assim, de defesa, mas tem aquelas pessoas que não conseguem sequer dialogar, né? Quer dizer, Exato. trocar uma palavra, porque essa barreira ela é tão alta que ela fica intransponível. Então, como que você enxerga esses relacionamentos? Quer dizer, uma pessoa que não consegue dialogar e uma pessoa que é difícil no trato. Como que eu posso quebrar essa barreira, ultrapassar essa barreira e alcançar uma possível conversa, um possível relacionamento? Conforme você vai criando essa mesma barreira que a gente está falando aqui, com o tempo, Fábio, isso vai se tornando crônico. Tá. E a situação é tão grande que às vezes as pessoas vão se isolando e vão perdendo realmente o jeito de lidar com o outro. Então imagina quem é da família, às vezes, para lidar numa situação como essa. Então como quebrar isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer, depois da observação, é tentar sentar com essa pessoa e tentar descobrir quais são as coisas que ela valoriza, que coisas que ela consegue ter uma comunicação com você, porque se isso não acontece, é muito difícil. Às vezes você vai puxar um papo com uma pessoa, ela vem com uma palavra e você fica sem repertório. Exatamente. Então você tem que buscar, nossa, mas você gosta disso, daquilo, até você encontrar algum ponto de sintonia, de equilíbrio para você começar uma conversa, né?
Agora, existe uma outra situação onde, escuta, percebo que você é muito mal-humorado. O que acontece com você? Você percebe que é assim? Porque as pessoas têm muito medo de falar o que elas estão percebendo. Eu percebo Então, isso também. a gente fica, parece que dando Se voltas. você vai falar, a pessoa volta mais agressiva. Ela pode até ficar chateada e pode até ficar agressiva num determinado momento porque ela foi descoberta. Tá. Mas ela vai refletir. Eu acredito que o primeiro problema a ser resolvido é que essa pessoa precisa ser percebida. Por que você é assim? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque o mundo é muito mais do que esse mau humor. Esse mau humor eu entendo que não é comigo. É com o quê? Porque a pessoa, é interessante isso, né? Nós temos aí algumas situações. Nós temos essa pessoa que foi decepcionada com a vida, foi traída pelas pessoas, foi enganada pelo mundo, porque é assim que essas pessoas se sentem. E tem aquela que apresenta essa característica por alguma alteração química. De repente tem uma alteração aí de serotonina, ou tem alguma alteração orgânica que provoque isso. Mas principalmente quando o fator é emocional e você começa devagarzinho, não se permitindo desistir, porque infelizmente, Fábio, hoje em dia as pessoas desistem uma das outras muito fácil. Você acha que as pessoas elas acabam por bobagem sim. deixando o relacionamento de lado? Você fala bom dia, tenta puxar um papo, a pessoa diz bom dia, mas já não te dá muito espaço, não te dá muita confiança, a pessoa tenta um outro, mas e aí, você vai fazer o que no final de semana? Não sei. Aí a pessoa fica sem palavras, a primeira coisa, bom, deixa eu indo, tchau. As pessoas saem. Você não tem o que fazer. Porque a pessoa fica sem repertório, Fábio. Mas eu costumo dizer para a gente não desistir, se a pessoa entender, principalmente o tipo de pessoa difícil, que vem de uma dificuldade emocional, eu já garanto para quem está assistindo em casa, essa pessoa é difícil porque ela está apresentando uma defesa. Ela guarda um segredo. E quando ela se sente desnudada desse segredo, ela se sente descoberta desse segredo, ela freia. Entendi. E aí ela começa a querer disfarçar sendo simpática. Entendi. Bom, nós vamos continuar esse assunto, eu quero que você participe, WhatsApp aqui na tela, Daiane, 95033-6870, tá aqui o WhatsApp, eu já estou recebendo muito, estou vendo ele vibrar aqui, mas eu vou fazer as perguntas daqui a pouquinho. Deixa eu dar um recadinho rapidinho. Tem uma pergunta que eu separei aqui, antes de eu ir lá para o Merchan, que eu queria fazer para você, porque realmente, olha, a gente percebe que as pessoas estão bem necessitadas desse tipo de orientação. Sim. Olha só que interessante, deixa eu achar ela aqui, boa noite, Fábio. Eu estou assistindo o seu programa, eu sou do interior de Minas. Eu tenho uma dúvida. No caso de pessoas que são negativas, aquela pessoa que vê tudo errado. Você fala que ganhou alguma coisa, você fala que você está indo bem, a pessoa sempre vem com coisas negativas. Sim. E fica o tempo todo desmerecendo, primeiro, a si próprio e desacreditando as suas capacidades. Sim. Qual é a melhor forma de nós invertermos essa situação? Olha só, que interessante, Fábio. Toda pessoa negativa, se não for por uma questão orgânica ou química, ela passou a enxergar a vida de uma forma negativa ou porque aprendeu a enxergar a vida assim, ou porque ela sofreu uma decepção e ela parou de acreditar no ser humano. Então, tudo aquilo que é trazido para ela não vai conseguir enxergar para essa pessoa, ela não vai conseguir enxergar o lado bom do que acontece, das pessoas. Então, a gente tem que olhar essa situação e entender que é uma deficiência daquela pessoa. Agora, para a gente conseguir romper isso, você diz, olha, eu respeito seu ponto de vista, você enxerga assim, mas alguém enxerga assim das pessoas que você convive? Porque eu enxergo de uma outra forma, o meu ponto de vista traz dessa forma. E começa a mostrar para a pessoa as vantagens de enxergar de uma outra forma. Nem sempre as pessoas enxergam da forma que elas querem enxergar. Será que essa pessoa negativa enxergaria assim se a vida tivesse sido diferente para ela? Ninguém sabe o que o outro passa, né? Ninguém sabe o que o outro sofre. Eu achei interessante o Merchan, porque uma das pessoas difíceis são as pessoas que têm vícios, por exemplo. É verdade. Então, por consequência, às vezes, de um vício, independente de qual, muitas vezes a pessoa fica negativa, fica mal-humorada, fica irritadiça. Então, às vezes, é muito difícil lidar. Então, o que você faz? Você tenta mostrar as perdas que essa pessoa tem por enxergar o mundo assim.
o tanto de energia que ela desprende por enxergar o mundo dessa maneira. Agora, o grande problema disso, na convivência de pessoas negativas, é a gente começar a ser negativo também. Tá. O que mais me preocupa, inclusive, é isso. Porque eu vejo na convivência, às vezes, famílias inteiras se tornando negativas por conta de um membro. Pois é. Você quer ver uma coisa interessante aqui? Tem uma pergunta falando justamente sobre o marido. Ela pede para não ser identificada, nós vamos respeitar. E ela diz que o marido dela é tão inconveniente que ele gosta de agredir a esposa verbalmente. Olha só que coisa. E ela diz que ela não consegue trocar uma só palavra com ele. O que ela pode fazer? Por onde ela começa, Verusca? É muito provável. Homens, quando agem dessa forma, sempre tentando se impor demais, né, exageradamente, ou quando sempre parece que sentem um certo prazer em humilhar, isso significa que a pessoa apresenta possivelmente um complexo de inferioridade. Por ela se sentir inferior, ela tenta ser superior o tempo inteiro. Porque se a pessoa agisse de uma outra forma, tentando ouvir mais, interagir mais, ela não se defenderia desse jeito. Então, ela buscou defesa agredindo, humilhando para se sentir superior. Então, o que essa mulher deve fazer? Ela deve mostrar as características de fragilidade dessa pessoa. Olha, você está me humilhando aqui, fazendo isso, mas você já percebeu que a sua fragilidade está aqui? Será que você não está fazendo isso por defesa? Será que tudo que eu faço é negativo? Olha só, isso. A pessoa precisa começar a perceber que o olhar está doente. Isso é doença. Claro. E, infelizmente, uma pessoa doente só percebe sua doença quando ela percebe as perdas que isso pode representar. É muito difícil para uma esposa viver sofrendo, humilhada o tempo inteiro e se acostumar a isso. É muito importante que se desenvolva essa conversa, esse diálogo e comece a realmente quebrar isso. Outra coisa importante para ela, né, para a pessoa que fez essa pergunta, não desista. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa humilha também, às vezes, no objetivo de fazer o outro desistir, de deixar de fazer algo que gostava, para ficar no mesmo patamar e ficar cômodo da situação. Então, por exemplo, essa mulher tem um talento, esse homem se sente inferior, essa mulher começa a se destacar pelo talento que tem. Então, vai criticar, vai humilhar, vai fazer de tudo para que essa mulher desista, para que fique fragilizada perante essa situação. Então, não desista. Entende, diga que é o ponto de vista, mas eu vou continuar fazendo porque eu gosto, isso me dá prazer, isso é bom para mim, isso me dá um bom sentimento, um bem-estar. Será que você não deveria encontrar algo que te fizesse bem? Olha como você é negativo. Entendi. Você está falando, eu estou pensando aqui, conheço uma pessoa que a gente não consegue trocar uma palavra sequer, porque é tudo o que você fala, ela resume, por exemplo, se você fala uma coisa, sei lá, você puxa, nossa, hoje o dia está tão bonito, que coisa maravilhosa. Você gosta de viajar? Sim. Ela acaba com você, Sim. né? E parece que isso também tem uma carga de inveja. Sim. Pode ser isso ou de repente essa pessoa ela tem também alguma contenção de alguma coisa que ela tenha vivido e que aquilo ficou represado no coração dela. Pode ser isso também? Olha que interessante, também. Mas o que mais costuma acontecer, Fábio, quando você tem respostas muito sucintas, muito secas ou muito objetivas, enfim, você tem uma pessoa que pode também estar fechada e tímida. Não necessariamente que ela não queira ali conversar, mas ela não sabe como conversar. Tem pessoas que não sabem se comunicar, Fábio, e é muito triste. Tem gente que, infelizmente, por timidez, não consegue desenvolver uma conversa. Porém, além do tímido, tem um invejoso, mas sabe qual é a diferença? Essa resposta objetiva vem carregada de raiva. O invejoso, ele deixa muito facilmente transparecer a raiva que ele tem por ver o outro vencer e ele não. Ciúmes também? No Ciúmes. Caso, até de marido e mulher ou Sim. de pessoas O semblante em cargos. determina. O tímido, ele se contrai, mas você não sente peso. Tá. O ciumento, ele começa a demonstrar, né? Fisicamente, ficar tenso com a situação, porque ele está se sentindo ali passado para trás. Então, ele começa a carregar na observação. Ele está ali calado, querendo que você observe que ele está bravo. Então, ele coloca, a pessoa coloca essa carga de peso. O invejoso, ele carrega na voz a irritabilidade, mas ele está sorrindo. Entendi. Então,
o comportamento da pessoa denuncia. Mas a gente precisa observar para poder sentir. Tá. Eu continuo com ela depois? É isso, Daiane? Não encerra. Acabamos? Ah, que pena. A gente tem a copinha, então o programa, esses primeiros dias de janeiro são mais curtinhos. Imagina. Obrigado, Verusca, pela Eu que sua presença. agradeço. Deixa seus contatos para quem quiser. É sempre um prazer. Para quem quiser, eu tenho um canal no YouTube. Tá. É só colocar a doutora Verusca lá no YouTube que acha o meu canal. Eu explico tudo sobre pessoas difíceis, pessoas ciumentas, carentes, pessoas que não namoram, E tem o seu enfim. contato também na tela, né? E quem quiser entrar em fazer contato. perguntas, é só mandar um WhatsApp, eu respondo com o maior prazer. Beijo, obrigado, Eu que tá? agradeço.